Hoje eu quero falar sobre o primeiro mandamento. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. O que quer dizer esse mandamento? Eu sou o Senhor, ou amar a Deus sobre todas as coisas. É o reconhecimento histórico de que Deus libertou fisicamente os israelitas da escravidão do Egito. A ordem direta de reconhecer e servir apenas a esse Deus único, rejeitando qualquer outro Deus. O Egito significa limites, representa as prisões psicológicas, materiais ou espirituais do ego. Sair do Egito é o chamado constante para pessoas que se libertem de suas próprias limitações e vícios diários. Deus é o único libertador. Colocar qualquer outra coisa, trabalho, dinheiro, status, no centro da própria vida é uma forma de idolatria moderna. Exige que o amor a Deus se traduza em ações concretas de justiça e bondade com o próximo. A percepção da unidade absoluta, onde não existe nenhuma outra existência real além da de Deus. Entender que a força vital que anima cada átomo do universo e cada microsegundo é a própria presença divina atuando no mundo. O primeiro mandamento não é uma crença abstrata, mas como a obrigação fundamental de conscientização e aceitação da soberania divina. É o conhecimento ativo. A ordem não é apenas crer, mas saber e ter a certeza intelectual da existência da causa primeira. Deus se apresentou como libertador do Egito, e não apenas como criador do universo, concluindo que o pacto se baseia em fatos históricos testemunhados por todo o povo. Uma parábola compara esse mandamento a um rei que resgata uma princesa prisioneira e cuja única exigência da lealdade ao fato de tê-la salvo, legitimando assim a aceitação de suas leis seguintes: aceitação do reino, aceitação do jugo do reino dos céus. Condição prévia: estabelece que este mandamento não é apenas uma lei, mas a condição jurídica para a validade de todas as outras leis. Se você não aceitar a autoridade do rei, por que obedeceria os seus decretos? Contrato de redenção. Foca na base legal do vínculo ao tirar o povo do Egito da escravidão. Deus adquire legalmente a nação. A obediência aos mandamentos seguintes passa a ser uma dívida de direito por esse resgate. A multiplicidade de vozes. Deus se apresentou individualmente a cada um no Sinai. A voz divina adaptou-se à capacidade de compreensão de cada pessoa. Idosos, jovens, crianças, mulheres ouviram a revelação de uma forma única, adequada às suas almas. O Deus da guerra versus Deus da misericórdia. Deus se manifestou como um guerreiro valente no Mar Vermelho e semanas depois como um ancião misericordioso e mestre no Sinai. O primeiro mandamento serve para unificar essas visões, afirmando que, independentemente da circunstância histórica, trata-se da mesma divindade. A parábola da noiva, o Sinai como uma cerimônia de casamento, onde o primeiro mandamento equivale à aliança e à declaração de amor e exclusividade mútua entre Deus e o povo de Israel. Foco principal: dever, soberania e validade das leis. Amor, espiritualidade e experiência humana. Visão de Deus: o rei, o legislador e o redentor legal. O noivo, o mestre, o protetor pessoal. O Egito significa o preço pago pela aquisição legal do povo, o trauma superado pelo milagre e pela proximidade. A parábola da aceitação da soberania. A Torá não começa imediatamente com as proibições, como não matarás, e cria uma analogia jurídica. Vou falar uma parábola. Um homem entrou em uma província e disse aos habitantes: eu governarei sobre vós. Eles responderam: o que você fez por nós?
E o que ele fez? Edificou a muralha para eles, forneceu-lhes água e travou as suas batalhas. Então ele disse: governarei sobre vós. E eles responderam: sim. A dedução hilária. Eles deduzem que a libertação não foi apenas um ato benevolente, mas a fundação jurídica de contrato. Deus apresenta suas credenciais de serviço prestado para obter o consentimento legal do povo antes de editar as leis. A distinção entre reinado e decretos, os rabinos conectam o primeiro versículo diretamente ao segundo versículo: não terás outros deuses diante de mim, para delimitar duas obrigações legais distintas. Porque os 10 mandamentos não foram ditos no início da Torá? Assim disse o lugar, Deus, a Israel: eu sou o Senhor teu Deus, não terá outros deuses. Disse-lhe: aceitastes o meu reinado? Eles disseram sim. Uma vez que aceitastes o meu reinado, aceitai também os meus decretos. A dedução ilárrica, a lei prática, existe uma hierarquia lógica. Os versos 2, eu sou, e a aceitação da jurisdição do tribunal divino, os versos 3, não terás, é o primeiro decreto prático decorrente dessa jurisdição. Não se pode punir alguém por violar um decreto se ele não reconhece a autoridade do tribunal. O significado legal da casa da servidão, escravos. Da casa da servidão significa que eles eram servos de reis. Você diz que eram servos de reis, ou seriam servos de outros servos? Quando o texto diz: eu te resgatei da casa da servidão, da mão de Faraó, rei do Egito, Deuteronômio 7:8, conclui-se que eram servos de reis, não servos de servos. No direito antigo, um escravo de outro escravo não tinha status legal claro. Ao provar textualmente que Israel era escravo diretamente do Faraó, a autoridade máxima da época, o Midrash deduz que ao derrotar Faraó, Deus realizou uma transferência legal de propriedade de nível soberano. Israel tornou-se legalmente servo apenas de Deus, o que anula a legitimidade de qualquer outra autoridade humana decretar leis absolutistas sobre eles. Prática para saber que Deus existe e aceitar sua soberania. Número 1. A recitação diária do Shema Israel, declarando e aceitando. Número 2. O estudo intelectual constante. O mandamento exige saber e não apenas crer. Dedicar tempo diário ao estudo da Torá, da filosofia judaica ou das leis. Objetivo: refinar o intelecto para reconhecer a sabedoria divina na criação, na história. 3. A conscientização constante. É a transformação da rotina comum em um ato divino, sintetizando no Salmo 16:8. Tenho sempre o Senhor diante de mim. Antes de realizar qualquer ação, comer, trabalhar, negociar, a pessoa deve condicionar o comportamento à ética divina. Na prática, proferir as bênçãos apropriadas antes de comer, reconhecendo Deus como a fonte do alimento, manter a honestidade absoluta nos negócios, reconhecendo que a autoridade divina fiscaliza todas as esferas da vida, não apenas o tempo, servir a Deus não por recompensa, estudo da palavra, orações, atos de bondade. O primeiro mandamento é o elo direto entre o infinito e a humanidade. Deus se dirige a cada pessoa na primeira pessoa, teu Deus, indicando que a verdadeira conexão espiritual exige consciência individual e a superação de sistemas vazios ou idolatria cega que anula o livre-arbítrio. Prática: as bem-aventuranças, Mateus 5, de 3 a 16. Eu mesmo transcrevi e dei a minha essência, atestando a minha autenticidade e a origem direta da lei divina. É só isso.